Segundo Samuel 12, a partir do 13, lemos assim. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás, mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou a Davi pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ore para que Deus fale ao seu coração, ore para que Deus fale ao coração de cada pessoa que está necessitada nesse momento de uma palavra vinda do Senhor. Vamos fazer isso? Espírito de Deus, fala com o teu rebanho, fala com todas as pessoas que estão aqui, com todas as pessoas que nos acompanham de outros lugares, e com as pessoas que vão ouvir essa mensagem em outros momentos depois. Em nome de Jesus, meu Pai, nós precisamos ser alimentados pelo Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a fonte do nosso sustento, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor que nos conduz. Somos carentes do Senhor e reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Estamos aqui nos rendendo a Ti, meu Pai. Fala que os Teus servos estão ouvindo. Tem misericórdia agora da minha vida e me use na exposição dessa mensagem nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já esteve envolvido numa situação tão difícil e muitas vezes tão desesperançosa, e você sabia que você estava ali por sua própria culpa? Você já esteve envolvido em tantos problemas e de alguma forma você sabia que, na verdade, esses problemas é você mesmo que tinha procurado para você, que as coisas poderiam ter sido diferentes. Talvez algumas pessoas aqui nesse momento estejam ainda vivendo consequências de coisas que fizeram. Eu quero dizer para vocês que grande parte daquilo que a gente vive hoje, eu diria que a
a maior parte mesmo, é aquilo que a gente plantou no passado. Eu queria que você pensasse isso de forma bem abrangente, porque a gente tende a pensar somente em coisas espirituais, mas, meus irmãos, tudo tende a ser espiritual. A nossa vida financeira é espiritual, você crê nisso? Aquilo que nós estamos colhendo hoje, nós plantamos no passado. E agora vem uma parte um pouco mais inquietante. O que você vai viver amanhã tem a ver com aquilo que você está fazendo hoje. Aquilo que você está plantando hoje tem a ver com aquilo que você vai colher amanhã. Isso é para a gente refletir, isso é para a gente pensar bastante em como nós estamos conduzindo a nossa vida. Essa mensagem de hoje é uma mensagem sobre um homem que passou 7 dias prostrado no chão, sem comer, chorando diante de Deus. Você já chorou por muito tempo? Mas essa mensagem de hoje é sobre um homem que depois de 7 dias ele se levantou, ele tomou um banho, ele ungiu o seu corpo, se ajeitou, comeu e seguiu com a vida. A mensagem de hoje é sobre restauração, meus irmãos. Mas antes de falar em restauração, a gente precisa falar sobre queda, sobre as coisas que nos fazem ficar no chão. É bem verdade que Deus nos salvou, nos libertou dos nossos pecados, mas nós não estamos livres de nós mesmos e das nossas próprias escolhas. E por isso o apóstolo Paulo disse: cuidado, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque cair, por mais que você seja uma pessoa santa e consagrada, você continua vivo, a possibilidade ainda existe. Sempre que eu trato desse assunto de queda de um servo de Deus, eu me lembro de uma canção da minha infância, uma canção de alegria, muito feliz, parecia um frevo, a música, que falava assim, era: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso cheio de amor. Não sei quantos se lembram aí dessa canção, só eu mesmo que sou dessa época. Tem mais 3 irmãos ali que se lembraram. Aí tinha um pedaço da música que cantava assim: quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Parece um frevo mesmo. Tropeça aqui, oi, cai acolá, de novo levanta, começa a cantar. Aí chegou uma época da minha vida que eu entendi o que era um tropeço e que eu entendi o que era uma queda. E eu vi, meus irmãos, na vida de muitas pessoas e circunstâncias da minha própria vida, que não é essa festa toda, não. E que muitas vezes a queda de um servo de Deus pode significar uma tragédia. E não é tão fácil para a gente se levantar. Eu não estou falando aqui simplesmente de uma queda no sentido de depressão, de uma rasteira que você leve na vida, embora muitos pontos da mensagem de hoje vão nos ajudar nesse sentido também. Mas eu estou falando daquela queda, como a gente viu aqui nessa história, e nós vamos aprender com a vida de Davi a se levantar de situações difíceis, e eu diria até a não cair nelas. E antes de entrar nesse texto que nós lemos, eu preciso voltar alguns capítulos para você entender bem o significado disso que a gente leu. Vou voltar lá atrás, no capítulo 7, antes da queda de Davi. Davi, ele teve uma ideia muito interessante, na sua ânsia de agradar a Deus, de exaltar. Davi foi um grande adorador, um grande exemplo de adoração que nós temos. É o rei Davi. Ele quis construir um templo para o Senhor. E ele comentou isso com o seu líder espiritual ali, mais próximo, o profeta Natã. E Natã falou: vai lá, rapaz, faz aí o que está no seu coração. E Natã foi embora, mas quando ele foi embora, Deus falou com ele, mandou ele voltar e dizer algumas coisas para Davi. E ele virou para Davi e disse: olha, em todo esse tempo, tudo aí que eu já vivi no meio do povo de Israel,
quando foi que eu pedi para construir um templo para mim? E ele começou a dizer algumas coisas, que esse templo de fato iria ser construído. E Deus começa a liberar promessas muito grandes sobre a vida de Davi. Ele vira para Davi e diz assim: olha, vai vir um filho de você. Davi já tinha vários filhos, alguns deles já adultos. E ele fala: vai vir um filho. E esse filho vai levantar esse templo. E o seu reinado daí para frente não vai ter fim. Se esse seu filho pisar na bola, eu vou cobrar dele, mas eu não vou fazer como eu fiz com Saul. A minha aliança com você é diferente. Daqui para frente, o seu reinado ele não vai ter fim. Do que ele estava falando? Do filho de Davi que viria, de Jesus. Aquele que é aguardado pelo ser humano desde a primeira queda que o homem teve lá no Jardim do Éden. Quando foi prometido aquele que seria enviado para esmagar a cabeça da serpente. E Davi ouve aquilo e ele fica num estado de êxtase muito grande. Ele começa a adorar o Senhor. E ele fala: quem sou eu? Um simples ser humano para o Senhor falar umas coisas dessas, tão grandes ao meu respeito. E com o coração queimando, meus irmãos, Davi toca a sua vida. E você vê os capítulos seguintes a essa experiência tão forte com Deus. Como que Davi está cheio de fé no coração, ele vai vencendo uma guerra atrás da outra. Até que a gente chega, se não me engano, no capítulo 12. Que Davi resolve baixar a guarda. Que esse homem de Deus, esse grande adorador, esse homem que tinha vivido tantas experiências com Deus e mais recentemente tinha recebido uma promessa tão grande, eu acho que ele começou a se achar demais com as vitórias que ele estava tendo. E o que ele fez? Na época que ele deveria estar mais batalhando, o texto diz para a gente, na época do ano em que os reis estavam indo para a guerra, Davi, ele não vai, ele manda lá os seus exércitos, e ele fica em casa. E ele fica de boa em casa, e ele dorme até mais tarde. Se fosse nos dias de hoje, ele ia para a internet e ia ficar de bobeira lá, vendo stories, vendo coisas no Instagram. Mas naquela época ele não tinha celular, ele vai para a janela. E o que ele vê na janela? É o que muita gente acaba vendo aí na internet também. Ele viu uma mulher. Deixa eu escolher bem o vocabulário aqui nessa parte, porque o culto ao vivo, muitas crianças estão assistindo, né? Uma mulher despida, tomando seu banho. Davi se interessa por ela. Davi manda buscá-la. E esse grande servo de Deus, que carregava em si promessas tão poderosas, ele cai em adultério com essa mulher. E como se não bastasse ele escorregar de forma tão violenta, ter uma queda espiritual tão grande, Davi começa a encobertar o seu erro e começa a criar situações para construir uma mentira, porque essa mulher tinha ficado grávida no momento em que o marido dela estava viajando, na guerra que Davi deveria estar. E eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque a mensagem não é sobre isso, mas eu sugiro, você que não conhece a história, volte no texto lá, estude, porque é muito forte. Davi faz uma série de coisas, nada dá certo. Tenta fazer com que o marido fique um tempo com ela. O marido era um homem muito digno. E ele não quer abandonar os seus homens nesse momento difícil. E o que acontece, meus irmãos, é que Davi trama a morte desse seu amigo, marido dessa mulher com quem ele tinha adulterado. Como se não bastasse ele roubar a mulher do amigo e criar uma série de situações para mentir, ele manda que esse homem ele volte para a guerra, levando ali uma carta dizendo, coloque Urias num lugar bem perigoso da batalha e deixem ele lá para morrer. E você sabe o que acontece? O plano dá certo e Urias é morto. E o que Davi faz? Vou continuar aqui de boa,
como se nada tivesse acontecido. Agora é uma viúva grávida. Deixa eu amparar, né? Como eu sou um rei bonzinho, deixa eu amparar. Vem cá, vem para minha casa, vou colocar você como minha esposa agora. E traz essa mulher para dentro da sua casa. Até que chega o profeta Natã e confronta de uma forma muito interessante o rei Davi. E aí a gente entra no ponto do texto dessa noite. No momento em que Natã prova para o rei Davi que ele era a pessoa que estava pecando contra Deus, você sabe o que Davi faz? Primeiramente, Davi admite o erro. Eu vou detalhar um pouquinho mais essa história, esse admitir o erro, mas eu queria ler exatamente para os irmãos o versículo que nós lemos, o verso de número 13, que diz o seguinte: Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, verso 14, mas, posto que com isso deste motivo, e que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o teu filho, que te nasceu, morrerá. E deixa eu explicar para vocês um conceito muito importante, que todos nós precisamos dominar. Existe uma diferença entre perdão dos pecados e consequência dos pecados. Antes desse texto que nós lemos, Natã já tinha dito para Davi uma série de consequências que iriam acontecer. E se você vai lendo o texto, você percebe que tudo que ele disse acontece. Mas Deus o perdoou. Às vezes as pessoas pensam que porque eles se arrependeram, porque pediram perdão, que coisas não vão acontecer a partir disso, que está tudo bem. Mas, meus irmãos, existem consequências espirituais e físicas que nós colhemos das nossas ações, que não tem a ver com ser perdoado ou não ser perdoado. Jesus nos perdoou. Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados, amém? Então, se uma pessoa estava aí usando um tanto de droga e devendo na boca, e ela vem aqui no culto, e ouve a palavra de salvação, e ela se arrepende de verdade, entrega a sua vida para Jesus, ela foi salva, amém? Mas a dívida que está lá na boca, o que aconteceu com ela? Continua. Algo precisa ser feito a respeito disso. Alguém está preso, aceitou Jesus dentro da cadeia, a pena não vai assim, sumir da noite para o dia. Eu estou usando exemplos que talvez não tenham a ver com muitos de vocês que estão aqui. Mas, por exemplo, um pai que tratou mal os filhos a vida inteira e de repente está ali numa situação de velhice e os filhos não têm ligação afetiva nenhum com ele, não se sentem responsáveis por ele. Ele aceita Jesus. A situação familiar que ele plantou a vida inteira vai se curar de uma hora para outra. Estou falando de algumas coisas que a causa e o efeito são muito óbvias para a gente. Mas vamos olhar isso do ponto de vista espiritual, como aconteceu com Davi, para você entender que as consequências espirituais podem ser mais amplas. Davi cometeu uma queda na área sexual. E a consequência do seu pecado é que problemas de natureza sexual começaram a acontecer dentro da sua própria casa, ao ponto de um filho estuprar a própria irmã. E outras coisas que eu não vou entrar em detalhe, mas que acontecem como consequência disso. E Natã diz, por que você matou a Urias usando aí a espada dos inimigos, mas foi você que matou? A espada não vai se apartar da sua casa. A partir do momento que ele trouxe morte para a vida deles, ele está atraindo morte para a sua família. E como ele é a autoridade espiritual sobre a sua casa, naturalmente as consequências espirituais são atraídas para todos aqueles debaixo da sua autoridade. É assim que a vida funciona, meus irmãos. Algumas pessoas tentam dizer que não, isso não é possível, que depois que a pessoa aceitou Jesus, isso tudo foi quebrado, porque Jesus se fez maldito no nosso lugar, e usam uma porção de argumentos desse tipo, irmãos.
Nós não estamos falando aqui de salvação. Jesus pagou pelos nossos pecados, nos deu perdão, isso é fato. Eu estou falando de consequências daquilo que a gente faz e de coisas que a gente atrai sobre os nossos próprios filhos, sobre as nossas vidas. O que fazer a partir disso? O que fazer a partir de uma notícia dessa? O seu filho vai morrer por causa daquilo que você fez. Vamos aprender com Davi. Primeira coisa que ele faz, eu já disse para vocês. Ele diz, eu pequei. E é uma coisa tão simples e tão difícil de fazer. Mas olha, toda a cadeia que precisa ser quebrada. Porque algumas consequências já vão acontecer, mas se ele não cortar, ele vai continuar atraindo mais consequências. A primeira coisa que precisa ser feita para cortar esse mal na vida da gente é admitir onde nós erramos. E quantas vezes eu vejo pessoas sendo confrontadas, e a primeira coisa que elas fazem é dar desculpas e tentar se justificar. É comum a gente ver isso com criança. Você chega para a criança e fala, por que você fez isso? Ah, mas fulano, não sei quem e tal, bota a culpa no irmão, dá um jeito. É comum a gente ver isso com adolescente. Cada pisada na bola que dá, os adultos já estão ali em cima de marcação. E sempre se tem uma resposta pronta. Dificilmente se fala, pisei na bola mesmo, eu errei. E é comum a gente ver isso com adultos. Porque para tudo aquilo que a gente erra, a gente naturalmente, desde o jardim do Éden, a gente gosta de empurrar a responsabilidade para o outro. Deus chega para Adão e pergunta, o que aconteceu, o que ele fez? Ele vira e bota a culpa na mulher, a mulher que tu me deste. E aí ele chega para a mulher e pergunta, o que aconteceu? E a mulher fala, a serpente me enganou. E como eu sempre falo aqui para os irmãos, se Deus continuasse e perguntasse para a serpente, ela ia virar e ia falar, foi o tatu, vai empurrar para frente. Porque é isso que a gente faz. A gente muitas vezes prefere mentir do que assumir aquilo que nós fizemos. A gente prefere muitas vezes ficar argumentando e se justificando, do que assumir aquilo que nós fizemos. Não seja covarde. Vou repetir, não seja covarde. Mentir e ficar argumentando em cima dos erros que você cometeu é covardia. Existe uma frase do apóstolo Luiz Hermínio que eu gosto muito, que ele diz assim, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quantas vezes eu encontrei ao longo da vida pessoas adúlteras, e às vezes vinham se confessar ou buscar orientação com o pastor, e perguntavam, o que eu vou fazer? Eu falava na lata, direto, procura sua mulher e conversa com ela e conta o que aconteceu. Não tem para onde correr. Eu não vou te obrigar a isso, mas você já me ouviu ensinando isso, eu disse isso algumas vezes, não tem para onde correr. Eu já vi pastores na internet dizendo, que isso, você já se arrependeu? Já. Você já resolveu o que tinha que resolver, não está traindo mais. Vai estragar seu casamento. Por quê? Por causa disso. Irmãos, você pode perguntar para qualquer conselheiro matrimonial experiente. Ele vai dizer a mesma coisa. Conta a verdade. Eu sei que enquanto eu falo isso, talvez alguns sintam frio na barriga. Não tenha nada a esconder, você vai continuar numa prisão se você não fizer isso. Você vai continuar mentindo dia após dia. Um abismo chamando outro abismo, como disse o próprio Davi, numa cadeia sem fim de pecados, atraindo cada vez mais consequências espirituais do seu erro. Numa ilusão de que você se arrependeu e muitas vezes sem ter um arrependimento real. Vira e fala, pequei. Assuma os seus erros, não tenha medo disso, tenha medo de Deus.
Não tenha medo disso. O que vão pensar de mim? Vão pensar a verdade. E quer saber de uma? Não importa o que os outros vão pensar. O que importa é como Deus vai agir a seu respeito. Então a primeira coisa, antes da gente tratar de qualquer assunto, não tem como você se levantar do estado em que você se encontra, se você primeiro não admitir os seus erros. A gente vai aconselhar famílias e sempre acontece o seguinte: você vai tratar com um, ele quer que trata de todos os outros que não estão presentes. É sempre a mesma história. E dificilmente as pessoas querem parar e olhar para dentro de si e dizer: eu pequei nisso. Essa parte aqui é minha responsabilidade, porque é muito mais fácil distribuir para os outros. Isso aconteceu com a humanidade a partir do momento que o pecado entrou no mundo. Mas olha, por um homem saiu o pecado do mundo. Se Jesus é Senhor da sua vida, você precisa entender que agora as coisas são diferentes. E a segunda coisa, meus irmãos, que a gente vê que Davi fez, é que ele foi para a oração. Ele foi buscar a Deus em favor da criança. Mas espera lá, Deus já não tinha dito que ia matar a criança. É verdade. Mas qual era o papel de Davi? Lutar em oração. Irmãos, eu sei que isso pode parecer um pouco contraditório, porque a gente já sabe o final da história, a gente acabou de ler, e a gente sabe que não deu certo, e que a criança morreu. Mas eu quero que você entenda que em muitas circunstâncias, Deus dá uma sentença, mas nos dá a chance de batalhar em oração para reverter aquilo. Você vê isso na vida do rei Ezequias, quando Isaías vai dizer que ele vai morrer, Ezequias vai para a parede, se prostra diante de Deus, chora na presença de Deus, vai batalhar pela sua vida. E o que acontece? Ganha mais 15 anos de vida. Você vê isso, para mim, o maior exemplo do Antigo Testamento é a história de Jonas. Jonas chega na grande cidade de Nínive e prega para aquela cidade se quebranta em jejum, e todo mundo, do rei até todas as pessoas da cidade se arrependem. E a bronca de Jonas é que Deus mudou a sentença que ia fazer. Eu sabia que o Senhor é Deus de misericórdia, que se eles se arrependessem, ia acabar mudando. Deus faz isso muitas vezes. E olha, Davi carregava uma promessa. Por que eu voltei lá no capítulo 7 para você entender que Deus tinha dito que ele teria um filho. Apesar dele já ter uma porção de filho crescido, ele teria um filho, e a partir desse filho, coisas iriam acontecer. Davi foi lutar em oração. Esse ponto é muito importante, porque tem muita gente sofrendo agora, mas não quer ir para a oração. Tem muita gente, porque não resolveu a primeira parte, está ainda botando a culpa muitas vezes em Deus, pelo que está passando, que não foi para a oração da maneira como deveria ir. E qual é a maneira que a gente deveria ir? É a terceira coisa que eu quero falar para vocês. Num quebrantamento completo, num quebrantamento total. Davi vai para o chão. E Davi, ele se prostra, e ele fica ali sem comer, tentam trazer comida para ele não aceita, ele fica chorando no chão, orando ao Senhor, clamando ao Senhor por 7 dias, meus irmãos. Imagina você vivendo essa situação. Eu preciso clarear algumas coisas nesse ponto, porque muitas pessoas pegam situações desse tipo e pensam que é um tipo de barganha com Deus. E a religião é mestre em fazer isso com as pessoas. A pessoa pensa que, então eu vou me punir, porque Deus vendo a minha punição, a punição não vai mais acontecer comigo. Como se Deus se alimentasse da dor da pessoa. Então eles fazem promessas absurdas do tipo: eu vou me dar não sei quantas chibatadas, eu vou subir uma escadaria de mais de 100 degraus de joelhos, porque pensa que Deus vai se divertir ou se alimentar com a dor das pessoas. E pensam que o jejum é uma forma de fazer isso, um tipo de moeda de troca com Deus, mas não tem absolutamente nada a ver com isso. O jejum, ele quebra o vaso. Quem é o vaso? É você.
ele precisa se aproximar de Deus e precisa acontecer de forma completa. E nesse tempo que nós estamos vivendo, esse ensino que eu estou dando para vocês agora, ele é muito importante. Você sabe por quê? Porque a gente vive num tempo de grande apatia e talvez você esteja vivendo isso. Talvez eu esteja descrevendo a sua vida agora, nessa pregação, e você está indiferente, apático, e você sabe, eu não queria estar assim, mas estou. E a gente conversa com muitas pessoas em estado de frieza espiritual, e as pessoas pensam, eu sei que eu estou errado, mas eu não estou sentindo nada. Não estou sentindo nem o Espírito Santo me tocando mais, me quebrantando o coração. Você sabe por que que às vezes você se sente assim? Porque existe excesso de mundo dentro do seu coração. Quando eu falo em mundo, alguns evangélicos vão pensar assim, que eu estou falando de, pensa aí, forró, cachaçada, dependendo da geração, cada um vai encaixando numa coisa, né? Baile funk, fulano está no mundo, já pensa que ele está lá fumando crack. Mas quando eu falo em mundo, eu estou falando, de uma maneira geral, das preocupações dessa vida. Você está tão cheio de coisas terrenas, talvez essa expressão se encaixe mais. Você está tão cheio de coisas terrenas e tão vazio de coisas do céu, que você se encontra totalmente indiferente e você cai em pecado e isso nem te faz mais se assustar. Você não sente mais arrependimento pelas coisas que você faz, porque você se encontra num estado de frieza da sua alma. E isso, meus irmãos, é algo grandemente perigoso. E como é que a gente faz para quebrar isso dentro de nós? Esse tipo de coisa aqui que Davi fez. Existem algumas coisas, gente, que são coisas da nossa exterioridade, do nosso exterior. E a gente está acostumado a lidar com elas de dentro para fora. Por exemplo, você grita emocionalmente quando tem algo muito terrível dentro de você e você quer colocar isso para fora. Ou uma emoção muito forte dentro de você, tipo, seu time fez um gol e você quer botar isso para fora. Mas existe o caminho contrário também. A Bíblia mostra isso para a gente, a ciência mostra isso para a gente. Há muito tempo atrás eu li alguma coisa sobre o Dr. Paul Ekman, que é um dos maiores especialistas em expressões faciais do mundo. Ele é um cara que, alguns dizem que ele é um detector de mentiras ambulante, porque ele se aperfeiçoou e se aprofundou nas microexpressões faciais. Quem assistiu aí aquela série Lie to Me, aquela série é baseada no trabalho desse homem. E ele viveu a seguinte experiência. Ele percebeu que, muitas vezes ele estava no laboratório dele, treinando expressões faciais tristes, e ele chegava em casa extremamente deprimido. E nos dias que ele treinava expressões alegres, ele chegava em casa de bem com a vida. E ele descobriu que as expressões faciais não eram só de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Então, uma pessoa que aprendeu a sorrir mais, ela não está muitas vezes botando uma máscara, ela está realmente se tornando mais feliz porque é de fora para dentro. Você é mais saudável quando você sorri mais, sabia disso? E por que eu falo que a Bíblia ensina a respeito disso? Porque quando a Bíblia fala em quebrantamento, a Bíblia fala de coisas exteriores. Tiago vai falar, chorai e lamentai pelos seus pecados. E o que era isso para o povo hebreu? Chorar é a mesma coisa para o povo do mundo inteiro, tá? Mas para o povo hebreu, eles rasgavam as suas vestes, eles jogavam cinzas na cabeça, eles tinham toda uma manifestação externa do seu arrependimento. Por que que tantas vezes a Bíblia fala para a gente gritar, se Deus não é surdo? Eu sempre ensino a respeito disso em oração no monte, para você aproveitar para gritar mesmo. Porque, meus irmãos, tem certos bloqueios em nós. Não é porque Deus é surdo, é porque nós estamos frios. É porque nós, muitas vezes, estamos indiferentes. E quando você começa a gritar, algo começa a mover em você.
É uma forma de você espantar a frieza de dentro de você. O jejum funciona da mesma forma, meus irmãos. Você começa a quebrar o seu corpo para quebrar o seu espírito, para parar de confiar na carne, para destruir a sua indiferença, para buscar em você um quebrantamento verdadeiro, para buscar em você uma decisão para nunca mais voltar a cometer as coisas que você cometeu. Por isso que o jejum é tão importante na vida da gente. Por isso que uma oração intensa, derramada emocionalmente na presença de Deus é tão importante na vida da gente. 7 dias, chorando, sem comer, prostrado, no chão, na presença de Deus. Aí o que acontece? Depois desse tempo, no 7º dia a criança morreu. Tem coisa mais triste, mais terrível do que a morte de um bebê? Porque mesmo que você não tenha acompanhado a gestação, quem acompanha a gestação já é uma coisa, você já vai desenvolvendo um laço muito forte. Mas alguns pais nem acompanham e no momento que veem aquela criaturinha semelhante a você, tão dependente, tão frágil, e já reagindo às coisas que você faz, para quem é pai, há um apego muito grande e muito imediato. E aqueles homens que estavam ali acompanhando Davi, o texto chama de os anciãos ali da sua casa, eles ficam com medo de dar notícia para Davi. Porque se enquanto a criança estava doente, o homem estava deitado no chão, chorando, se lamentando, o que ele ia fazer agora? Eles estavam com medo dele fazer alguma besteira. As entrelinhas do texto a gente pensa, né? Eles estavam com medo dele se matar, dele fazer algo mais sério ainda do que aquilo que ele estava fazendo. Mas Davi, muito esperto, percebe eles cochichando, deduz e fala: a criança morreu, não morreu? Morreu, sim, senhor. Aí ele faz exatamente o contrário. Por quê? Porque Davi não estava no chão, gente, por culpa. Davi não estava no chão por remorso. Davi estava se quebrantando na presença de Deus. E o que ele faz? No momento que ele percebe que aquela batalha já tinha acabado, ele precisa entender e aceitar aquilo que ele não pode mudar. Ele se levanta, ele toma um banho, ele unge provavelmente os seus cabelos, dá aquela ajeitada no visual, ele se alimenta e vida que segue. Você sabe por quê? Você precisa aprender a aceitar aquelas coisas que você não pode mudar. Não adianta você ficar sofrendo por isso para o resto da vida. A criança morreu, o pai não morreu não. E deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Se você está me ouvindo, significa que você está vivo. A promessa que Deus tinha sobre Davi ainda estava valendo. Quem morreu foi aquela criança, não foi Davi. E se você está vivo, as promessas que Deus tem sobre a sua vida continuam valendo. Então levanta de onde você está. Se arruma. Vai comer alguma coisa, toma um banho para despertar. Se arruma bem bonito, porque a vida continua. Não é porque algumas coisas aconteceram e você não pôde mudar o que aconteceu, que você vai ficar prostrado, vai ficar no chão para sempre. Levanta. Levanta e segue, porque as promessas de Deus ainda vão acontecer. E olha que sensação de perdão que Davi tem. Ele vai para a mesma mulher, porque agora era esposa dele legitimamente. Natan não disse que ele estava perdoado? Amém? Então ele não tinha mais culpa. Ele não ficava mais vivendo com acusação sobre si. Ele admitiu a culpa dele e todo mundo ficou sabendo dessa história. Mas agora ele volta e a vida segue. E ele tem um filho. E nesse filho a promessa de Deus vai se cumprir. Não deixa a sua vida se interromper porque você fez alguma besteira ou porque alguém fez alguma besteira com você. Você está vivo.
Tem promessa ainda para se cumprir na sua vida. Levanta, se arruma e segue em frente. Existe mais uma coisa, meus irmãos, que eu percebo que é um ensino de Deus para nós nessa postura de Davi. Davi não caiu no mesmo erro. Aquele erro que ele cometeu lá atrás, ele não voltou a cometer daí para frente. Você não vê, depois de toda essa experiência que ele teve, ele voltar e pegar a mulher de outro. Você não vê ele tramando, armando para matar uma vida inocente. Essa página na vida de Davi virou. Muitas vezes as pessoas estão presas em ciclos e continuam caindo nos mesmos erros e atraindo problemas para si, sobre sua família. E muitas vezes elas conseguem até fazer algumas dessas etapas que eu disse, elas admitem que erraram, elas conseguem durante um tempo se quebrantarem diante de Deus, mas elas não entendem que elas precisam virar essa página e não cometer mais esse tipo de coisa. Irmãos, é terrível, porque às vezes eu vejo na vida de algumas pessoas, a menina vem, eu arrumei um namorado aqui que ele é do mundo, pastor, e vive um sofrimento danado, e passa um aperto miserável, porque está se envolvendo com alguém que não é de Deus. E finalmente, passa aquela fase, ela se liberta de um relacionamento abusivo, terrível, de um cara que não queria nada com Deus. Aí o que ela faz? Ela vai lá e arruma alguém que também não é de Deus. Sujeito a ser usado pelas trevas do mesmo jeito e continuar caminhando do mesmo jeito. O que vai acontecer com a vida dessa pessoa? Tudo do mesmo jeito, a história só vai se repetir. Vi isso acontecer com homens também. Vi isso acontecer com outros tipos de pecados também. Porque enquanto você não superar isso, que ainda te atrai para a escuridão, você vai continuar atraindo problemas para a sua casa, para a sua vida, para os seus filhos, que não tinha necessidade nenhuma de viver. Davi é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. E a gente sempre se pergunta como um homem segundo o coração de Deus foi capaz de coisas tão terríveis. Porque ele foi capaz de reconhecer e de abandonar o seu erro. Se há maneira de você não permanecer no chão, você que está no chão por conta de coisas que você fez, eu quero ser como o profeta Natan na sua vida nessa noite. Trazer uma palavra de confronto, mas também uma palavra de perdão de Deus e de fortalecimento para a sua vida. Eu quero convidar todos vocês a se colocarem de pé. Você que está de casa, você me ouviu hoje falar de coisas do exterior que condicionam o nosso interior. Você quer sair da apatia? Se coloca de pé de onde você está. Aí você começa a entender por que orar de joelho, orar levantando as mãos, dançar na presença de Deus, como que todas essas coisas vão mexendo com nós. Nós somos tudo interligado, corpo, alma e espírito. Achei engraçado aqui, Natane falando no nosso culto de Natal, quando você começa a se mover, o Espírito se move junto. E talvez alguns mais críticos teologicamente tenham começado a murmurar dentro de si, não é? Mas o simplesinho que foi lá e fez, viveu a experiência. Tão simples. Se mova. O seu corpo move em coisas no seu espírito e na sua alma. Coisas na sua alma movem no seu espírito e no seu corpo. Está tudo interligado. Por isso se coloca de pé, você que ainda não ficou. E vamos orar ao Senhor. João, adora o Senhor aqui com uma canção. E enquanto ele vai tangendo o seu instrumento,
adorando ao Senhor, eu quero convidar você a colocar a sua vida diante de Deus. Se existem ainda consequências de coisas que você fez, se existem ainda coisas que você precisa admitir diante de Deus e diante da sua família, se existem coisas que você precisa se arrepender de verdade, esse é o momento. E eu quero dizer mais uma coisa. Se você quer aproveitar esse momento para chorar diante de Deus e gritar diante de Deus, para ver se quebra essa apatia que está dentro de você, se você quer se jogar no chão como Davi fez, aproveita esse momento. Não se importa com a opinião dos outros, mas vá você se quebrantar diante do Senhor. Amém? Quebra a sua indiferença. Quebra a sua apatia. Às vezes, num culto cheio da glória de Deus, as pessoas não conseguem nem sentir. E é pelo mesmo motivo, excesso de coisas terrenas no coração. Levanta a sua voz e grite ao Senhor, e clame ao Senhor. Vem, Senhor, trazendo quebrantamento sobre o teu povo, meu Pai. Vem trazendo quebrantamento nesse momento, entendimento, Senhor, consciência de onde nós temos errado. Eu sei que muitas vezes numa família, cada um é responsável por uma parte, mas mostra para quem está ouvindo essa mensagem, aonde está o seu próprio erro, para que haja um quebrantamento total, meu Pai, em nome de Jesus.